A oração, que convida o Espírito Santo a morar no seu lar. Você já sentiu que a sua casa parece estar viva, mas ao mesmo tempo vazia? Que existe um silêncio diferente nas paredes, um peso no ar que você não sabe explicar. Há dias em que o ambiente parece frio, mesmo com todas as luzes acesas. Você acorda, faz o que precisa, sorri por fora, mas sente que algo invisível te observa, algo que não é maligno, mas também não é santo. É como se a presença de Deus tivesse se afastado lentamente e você não tivesse percebido quando. E é nesse espaço silencioso, entre o barulho da rotina e o eco da alma, que o Espírito Santo espera ser convidado a voltar. Há lares onde o Espírito um dia habitou. Ele foi bem-vindo, foi amado, foi buscado. Mas com o tempo, o coração da casa se encheu de outras vozes, outras prioridades, outros ruídos. O Espírito não vai embora em um grito. Ele se retira aos poucos, em silêncio, respeitando o espaço que o homem lhe tira. E de repente, tudo o que antes era paz se torna cansaço. O diálogo se transforma em discussão. O riso vira peso. A mesa, que antes era altar, agora é cenário de preocupações. O Espírito Santo observa, paciente, esperando um convite que raramente vem. O pedido para voltar e habitar novamente o lar. O ser humano aprende a conviver com a ausência divina, mas o corpo sente a falta. Há um tipo de vazio que não se explica com palavras, um desassossego que não vem da mente, mas da alma. Você pode ter conforto, companhia, sucesso, mas ainda assim sente o frio da distância espiritual. É porque o Espírito Santo é presença que aquece por dentro. Ele é o fogo que dá sentido ao dia, o sopro que dá vida ao ambiente, a paz que desarma o medo. Quando ele não está, o lar vira abrigo de ansiedade. A noite se torna longa e o descanso não vem. E o mais cruel é que esse vazio não faz barulho, ele apenas consome. Talvez você tenha tentado preencher esse espaço com distrações, pessoas, barulho ou fé automática. Mas o Espírito Santo não se manifesta em meio ao caos da pressa. Ele é como o vento, você não o vê, mas sente quando passa. Ele precisa de silêncio para ser percebido, de espaço para ser acolhido, de sinceridade para ser convidado. E ele não entra à força. Ele bate, espera, observa. Ele escuta quando você murmura cansado: Senhor, toma conta da minha casa. E é nesse instante, quando a alma se abre sem máscaras, que o milagre começa a germinar. Porque o Espírito Santo sempre volta quando é chamado com verdade. Mas antes de habitar, ele limpa. Antes de encher, ele esvazia. Antes de trazer luz, ele confronta as sombras. É por isso que a presença dele é doce, mas também intensa. Ele vem para purificar o que estava oculto, revelar o que o homem aprendeu a esconder. E isso assusta, porque muitas vezes, o que impede o Espírito de permanecer não é o pecado visível, mas o apego às pequenas trevas que chamamos de normalidade. As palavras ditas com raiva, as mágoas guardadas, o orgulho disfarçado de justiça, a frieza que substituiu o amor. O Espírito Santo vê cada detalhe e, mesmo assim, deseja habitar ali, nesse lar humano, imperfeito, cansado, mas ainda redimível. Convidar o Espírito Santo a morar no lar é mais do que uma oração. É um gesto de rendição. É dizer: Senhor, não apenas visita, mas fica. É reconhecer que as paredes da casa guardam memórias, e algumas delas precisam ser lavadas pela presença divina. É aceitar que a luz de Deus, quando entra, expõe o pó, mas também perfuma o ar. O Espírito Santo não quer ser hóspede, quer ser morador. Ele não vem apenas para resolver problemas, mas para transformar a atmosfera. Ele não quer apenas abençoar o lugar, quer santificá-lo. E quando ele entra, o ambiente muda, os ruídos diminuem, o tempo desacelera, a mente silencia e o coração volta a bater em compasso com o céu. O Espírito Santo não se manifesta em meio ao espetáculo, ele aparece no comum, no som do vento que passa pela janela, na xícara de café sobre a mesa, no toque de uma mão cansada. É nesses pequenos instantes que ele começa a reconstruir o lar, de dentro para fora. Ele unge o ar,
purifica os pensamentos e devolve à casa aquilo que o medo havia roubado: a paz. E essa paz não vem com pressa, vem com permanência. Ela chega devagar, mas quando chega, transforma tudo. E você percebe, algo mudou. O peso se foi, o ar ficou leve. O Espírito Santo entrou, não para visitar, mas para morar. Há coisas que o olhar não alcança, mas a alma sente. Quando o Espírito Santo é convidado a entrar, a primeira reação do lar não é a calma, é o confronto. É como se o ar começasse a revelar o que sempre esteve ali. Lembranças mal curadas, palavras que ainda ecoam, gestos que deixaram rachaduras invisíveis nas paredes do coração. O Espírito não vem apenas para consolar, vem para expor o que precisa ser purificado. E é nesse momento que a casa se agita, que os pensamentos se confundem, que o silêncio se torna pesado. É o início da limpeza espiritual, o ruído que antecede a paz. Talvez você sinta uma inquietação inexplicável, uma vontade de chorar sem motivo, ou um cansaço que não é físico. É a presença de Deus revirando gavetas escondidas dentro de você. Cada lembrança que pesa, cada ressentimento guardado, cada palavra não perdoada começa a emergir. O Espírito Santo não varre a sujeira para debaixo do tapete. Ele arrasta tudo para a luz. Porque o que não é iluminado continua dominando em segredo. E é por isso que muitos resistem à presença dele, porque a santidade dói antes de curar. Mas o Espírito é paciente. Ele não chega gritando, chega sussurrando. Ele toca os lugares da casa que você esqueceu, as fotografias amareladas da alma, os cômodos que você evita abrir. Ele não tem pressa de condenar, ele tem desejo de restaurar. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, ele vai limpando o ambiente invisível. As palavras negativas que ainda pairam no ar, as promessas quebradas, as lembranças que transformaram a casa em um campo de batalha. O Espírito vai desfazendo, desatando, desalinhando o que o medo amarrou. Há quem chame isso de batalha espiritual. É, na verdade, uma reconstrução silenciosa. Cada suspiro seu se torna oração, cada lágrima se transforma em água que lava o chão da alma. O Espírito Santo trabalha assim, devagar, firme, inevitável. Ele retira o que contamina, mas também o que ocupa espaço sem propósito. Você começa a sentir vontade de abrir as janelas, de colocar ordem nas coisas, de apagar o que te prende ao passado. É ele soprando vida sobre o pó do esquecimento. E quando essa limpeza começa, o inimigo se agita, porque cada lar restaurado é uma fortaleza reconquistada. Cada alma que decide se render é um território arrancado das sombras. Por isso, às vezes, o ar fica denso, os pensamentos se tornam confusos, as lembranças doem mais do que antes. Mas isso não é sinal de fracasso, é sinal de que o Espírito Santo está ativo, desarmando armadilhas invisíveis, destruindo fortalezas que pareciam eternas. É a guerra antes da paz. Pouco a pouco você percebe que algo dentro de você muda. As orações deixam de ser repetição e se tornam conversa. As palavras perdem a pressa, o coração perde a resistência. O Espírito começa a habitar onde antes só existia dor. Ele troca o medo por reverência, o desespero por quietude. O ambiente vai sendo tomado por um tipo de silêncio diferente. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da presença. É o mesmo silêncio que precedeu a criação, o mesmo que pairava sobre as águas antes que Deus dissesse: haja luz. E então, de repente, há luz. Uma luz que não vem das lâmpadas, mas do interior. O Espírito Santo acende dentro da alma uma chama que ilumina sem queimar. Você sente a diferença no ar. O espaço que antes era pesado agora respira. O chão parece mais firme, o tempo parece mais leve. É o sinal de que ele está fazendo morada. O Espírito Santo não apenas limpa, ele consagra. Onde havia sombra, há propósito. Onde havia medo, há descanso. Onde havia lembrança amarga, há perdão. E assim, o lar começa a se reconfigurar espiritualmente. Não é o mesmo endereço, mas é outra atmosfera. Os anjos se aproximam, a paz se estabelece, e Deus toma o lugar que sempre foi dele. O Espírito Santo agora caminha pelos cômodos,
toca o invisível, unge o cotidiano, e você entende, com um arrepio leve, que a limpeza foi o começo do milagre. Porque antes de o Espírito habitar, ele precisa libertar. E toda libertação verdadeira começa com um simples gesto: abrir a porta e permitir que a luz entre. Depois da limpeza, vem o silêncio. E é nesse silêncio que o Espírito Santo começa a reconstruir. Não é mais a agitação do início, nem o confronto das sombras, mas um tipo de calma que, ao mesmo tempo, assusta e cura. A casa parece respirar diferente, como se o ar tivesse sido trocado. A alma, antes cansada, sente algo novo: espaço. E é nesse espaço que Deus começa a plantar. A presença dele não é um trovão, é uma brisa que sopra devagar, mas que muda o clima inteiro do coração. O Espírito começa a restaurar o que foi quebrado, a alinhar o que estava torto, a devolver o sentido às coisas que haviam perdido a razão. Há momentos em que você senta e sente vontade de chorar, mas não é tristeza, é alívio. É o corpo entendendo que a guerra acabou, mesmo que as marcas ainda estejam ali. O Espírito Santo age como um restaurador antigo, que não substitui a peça rachada, mas a renova com paciência. Ele toca onde a dor foi profunda, não para reabrir a ferida, mas para aplicar o bálsamo que cura. Ele faz você lembrar de quem te feriu, mas agora sem peso. Ele traz à mente os erros que cometeu, mas com esperança, não com culpa. É assim que ele transforma a memória em testemunho e a vergonha em aprendizado. O Espírito não apaga o passado, ele o redime. Durante esse processo, você começa a perceber pequenas mudanças. As mesmas palavras que antes geravam conflito, agora saem com doçura. As mesmas pessoas que provocavam ansiedade agora despertam compaixão. A mesma casa que parecia sufocante se torna refúgio. É a presença dele reorganizando o mundo de dentro para fora. Quando o Espírito Santo habita, até o tempo muda. O dia parece mais longo, mas não cansativo. A noite chega e o medo não acompanha. A presença dele cria um ritmo diferente, um pulso de eternidade dentro do cotidiano. Ele não muda o relógio, muda o coração que o lê. Há um momento em que o Espírito começa a falar de maneira sutil, quase imperceptível. Não é uma voz externa, mas um pensamento que traz paz, uma lembrança que inspira, uma vontade de fazer o bem sem esperar nada em troca. É ele. Ele fala na mente, mas toca o espírito. E à medida que você o escuta, a confusão interna cessa. Aquela ansiedade constante se dissolve. A casa, antes dominada por ruídos invisíveis, agora é governada por harmonia. O Espírito Santo coloca ordem até nos sons. O vento deixa de ser ameaça, o relógio deixa de ser pressa, o silêncio deixa de ser solidão. O mais bonito desse processo é perceber que a presença de Deus não apaga a realidade, mas a ilumina. As contas ainda existem, os desafios ainda esperam, mas algo mudou no eixo. Agora há fé no meio do caos. Há esperança onde antes só havia espera. O Espírito Santo não te promete fuga, mas te entrega força. Ele transforma desespero em discernimento. Ele ensina que paz não é ausência de problemas, é a consciência de que Deus está aqui, dentro, agora. E quando essa consciência se instala, o lar deixa de ser só moradia e se torna santuário. A casa se torna altar. Você começa a sentir vontade de orar sem precisar de motivos. As palavras surgem naturalmente, não como pedidos, mas como diálogo. A oração deixa de ser esforço e se torna respiração. E é nesse ponto que o Espírito começa a habitar, não apenas o espaço, mas o tempo. Cada gesto se torna oração silenciosa. Lavar a louça, cuidar de alguém, acender uma luz, tudo ganha valor sagrado. O Espírito Santo santifica o cotidiano porque ele é o Deus do detalhe, o Deus que mora no simples. Ele transforma o comum em sagrado e o esquecido em lembrança viva. A casa agora tem som, cheiro e ritmo de presença. Quando a presença dele se estabiliza, algo poderoso acontece. O medo começa a se dissolver. As pequenas preocupações perdem poder
O coração se torna mais leve, a mente mais lúcida, o olhar mais limpo. É como se o Espírito limpasse as janelas da alma e você pudesse ver o mundo com os olhos de Deus. O amor volta a fluir, não como emoção, mas como escolha. A compaixão deixa de ser fraqueza e se torna força. E tudo o que antes era motivo de dor, agora é matéria de oração. O lar se torna espelho do céu. O Espírito Santo não é mais visitante, ele é morador. Ele anda pela casa, habita o coração, fala no silêncio e sustenta cada respiração. E assim, o ambiente muda definitivamente. A paz não é frágil, é concreta. A fé não é discurso, é estado de espírito. A casa não é apenas espaço, é presença. E quando o Espírito Santo mora no lar, ele transforma tudo o que toca, inclusive você. O que antes era vazio agora é plenitude. O que antes era dor agora é testemunho. E no fim, você entende. Deus nunca havia se afastado. Foi apenas o coração que precisava ser reconstruído para que ele tivesse onde habitar novamente. Há um instante em que o Espírito Santo deixa de ser uma presença buscada e passa a ser uma certeza silenciosa. É difícil explicar, mas fácil de sentir. O ar parece diferente, o corpo percebe, a alma reconhece. Você acorda e antes mesmo de falar, já sente que há algo no ambiente. Não é euforia, não é emoção passageira. É paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. O Espírito Santo começa a se manifestar não em milagres visíveis, mas em pequenos sinais quase imperceptíveis, sinais que só quem tem sensibilidade espiritual consegue notar. É assim que ele prova a sua morada, não pela força, mas pela constância. Os primeiros sinais são sutis. A mente, antes acelerada, começa a desacelerar. A raiva, que costumava vir fácil, demora mais a aparecer. O medo, que te paralisava, começa a perder o controle sobre os teus passos. É como se o Espírito Santo reorganizasse o interior da alma, recolocando cada sentimento em seu devido lugar. Você ainda sente dor, ainda enfrenta lutas, mas há um equilíbrio novo que não vem de esforço humano. O Espírito muda a reação antes de mudar a situação. E quando a reação muda, o inferno perde o acesso. O inimigo se alimenta do desespero, mas quando a paz governa, ele se cala. Esse é o primeiro sinal de que Deus está habitando de fato o lar. O ambiente se torna impenetrável ao caos. Outro sinal é a luz que retorna. Às vezes, literalmente. O ambiente, antes opaco, parece mais claro. Mesmo em dias nublados, há uma luminosidade diferente. Um brilho nas coisas simples. Isso acontece porque o Espírito Santo tem um modo particular de se manifestar. Ele unge a realidade. O mesmo quarto que antes era apertado se torna refúgio. A mesma rotina que antes parecia castigo se torna oração. Ele não muda o mundo fora, ele ilumina o mundo dentro. E essa luz interior começa a transbordar para o espaço físico. O lar adquire cheiro de paz, som de leveza, vibração de eternidade. E tudo isso é real. O Espírito Santo não é sensação, é presença viva. Há também o toque invisível. Você começa a sentir uma força mansa que te guia, como se algo conduzisse os pensamentos, as decisões, as palavras. Às vezes, vem como uma lembrança de algo que você precisa fazer, um arrependimento suave, uma ideia boa que surge do nada, uma vontade de orar sem razão aparente. É Ele. Ele fala com ternura, mas com autoridade. Ele te convence sem te culpar, te corrige sem te humilhar. Quando o Espírito mora no lar, o som dele é constante, às vezes em forma de paz, às vezes em forma de desconforto santo. Porque ele não veio apenas para consolar, mas para manter o ambiente puro. E pureza exige vigilância. Outro sinal é a reação das pessoas que entram na sua casa. Algumas se sentem em paz e não sabem explicar o motivo. Outras, inquietas, preferem não voltar. Isso acontece porque o Espírito Santo transforma o lar em território consagrado. Onde ele habita, as trevas não suportam permanecer. Não é magia, é presença. E presença divina incomoda o que é impuro. Por isso, não se espante se amizades se afastarem,
se conversas perderem o sentido, se certos ruídos desaparecerem. É apenas o ambiente espiritual sendo ajustado à nova vibração da presença de Deus. Onde há luz, as sombras não resistem. Onde há verdade, o falso não se sustenta. E há um sinal ainda mais profundo. O coração se torna grato por tudo, até pelas dores. O Espírito Santo ensina a enxergar beleza nas cicatrizes, propósito nas perdas e graça nas esperas. Ele transforma o olhar. O mesmo fato que antes te desesperava agora te faz confiar. Você começa a perceber que Deus estava em tudo, até nos atrasos, nas portas fechadas, nas lágrimas solitárias. Quando o Espírito habita, a narrativa da vida muda. O sofrimento não desaparece, mas ganha sentido. A alma deixa de ser prisioneira do medo e se torna aprendiz da fé. É a reescrita da história espiritual do lar e do coração. Então, o Espírito começa a ocupar o tempo. Você sente a presença ao acordar, ao trabalhar, ao dormir. Há uma sintonia constante. A oração já não precisa de hora marcada. Ela acontece enquanto você respira. O lar se torna a extensão da presença. As paredes guardam ecos de adoração. As janelas refletem a glória invisível. E até o vento que entra pela porta parece orar junto. O Espírito Santo cria a atmosfera. E onde há atmosfera divina, o mal não opera. Os sonhos se tornam mais serenos, o sono mais profundo, as palavras mais brandas. A casa se torna, literalmente, uma habitação espiritual. E quando você se dá conta, percebe que não há mais volta. Porque uma vez que o Espírito Santo encontra a morada, ele não se ausenta. Ele permanece. A rotina muda, o ambiente muda, o coração muda. As pequenas irritações do dia a dia já não têm poder de destruir a paz. O que antes te fazia reagir com medo, agora te ensina a responder com fé. E é assim que ele prova sua presença. Não com milagres espetaculares, mas com a constância do sagrado no simples. Quando o Espírito Santo mora no lar, até o silêncio se torna voz, e até a solidão se transforma em companhia. E é nesse estado que você entende, sem palavras, que o céu se instalou dentro de casa. Quando o Espírito Santo passa a morar de verdade, ele não se limita às paredes nem aos objetos. Ele atravessa os laços, alcança as relações, toca as palavras que ficaram presas na garganta da família. É nesse ponto que a presença dele começa a agir onde os anos falharam. O lar que parecia dividido, cheio de portas trancadas e silêncios longos, começa a ouvir o eco suave do perdão. Não vem de um discurso bonito nem de uma decisão racional, mas de uma força mansa que dissolve o orgulho sem humilhar. O Espírito Santo é especialista em restaurar o que o tempo quebrou. Ele entra no território mais delicado de todos, o coração humano. No começo, a mudança é quase invisível. As conversas deixam de terminar em gritos. O olhar, antes frio, começa a se deter um pouco mais. A tensão que pairava no ar perde o peso. E quando alguém, sem perceber, diz, "Me perdoa", é sinal de que o Espírito já reconstruiu a ponte que o ego havia incendiado. Ele não força a reconciliação, ele inspira. Ele sussurra quando é hora de calar e cala quando é hora de esperar. Ele ensina que amar não é vencer discussões, é guardar o outro dentro de uma oração. Aos poucos, os ruídos da casa mudam. Onde havia portas batendo, há risadas baixas. Onde havia ofensas, há silêncio respeitoso. E esse silêncio agora é santo. O Espírito Santo tem um modo particular de tocar os vínculos. Ele começa por escolhe um coração sensível, quebra sua resistência, acende nele o desejo de paz. E esse primeiro coração se torna condutor da mudança. É através de quem se rende que ele alcança quem resiste. Por isso, muitas vezes, o processo parece solitário. Você sente que é o único tentando manter a harmonia, o único orando, o único cedendo. Mas é justamente aí que o Espírito age. Ele usa o cansaço de um para regenerar muitos. Ele transforma o sacrifício silencioso em semente de restauração. E quando ninguém percebe, as raízes do amor começam a se espalhar outra vez. Há famílias que carregam heranças invisíveis, palavras malditas, mágoas antigas,
segredos que atravessam gerações. O Espírito Santo também limpa essas memórias. Ele revela o que precisa ser curado, mas o faz com cuidado. Ele traz a luz sem expor. Ele corrige sem destruir. Quando a presença dele está no lar, até os fantasmas do passado perdem força. O Espírito quebra maldições não com gritos, mas com constância. Ele faz cessar o ciclo da repetição. Onde sempre houve afastamento, ele planta a aproximação. Onde sempre houve desconfiança, ele cria confiança. O amor que ele gera não é sentimentalismo, é reconstrução espiritual. E então, algo profundo acontece. A casa volta a ter propósito. As refeições se tornam comunhão, não apenas alimentação. O quarto dos filhos volta a ser abrigo, não esconderijo. A sala volta a ser ponto de encontro, não território de disputas. O Espírito Santo reorganiza o espaço físico de acordo com a cura emocional. A presença dele transforma o lar em altar e o altar em escola. Cada gesto se torna aprendizado. O abraço, o perdão, o cuidado, o respeito. A família começa a entender que santidade não é isolamento, é convivência pacificada. Mas não é um processo sem resistência. As sombras do hábito tentam voltar. O velho orgulho tenta reassumir o controle. O espírito, porém, é insistente. Ele sopra lembranças de amor no meio da raiva. Ele desperta compaixão no auge da discussão. Quando alguém se cala para não ferir, quando outro ora em vez de responder, é ele agindo. Ele está sempre presente, mesmo quando a casa ainda parece confusa. Porque restaurar é mais demorado do que destruir, mas infinitamente mais belo. O Espírito Santo prefere reconstruir tijolo por tijolo, palavra por palavra, até que o lar volte a ser morada de paz. E chega o dia em que o milagre se torna visível. As fotos antigas deixam de causar dor e passam a provocar gratidão. Os gestos de carinho voltam naturalmente. A bênção volta a ser dita em voz alta antes de dormir. O Espírito Santo devolve à família a linguagem do afeto e o dom da presença. O lar, que antes era cenário de tensão, se torna testemunho vivo de que Deus habita onde há amor restaurado. Não há triunfo mais poderoso do que ver o impossível se reconciliar diante dos olhos. E você entende, com lágrimas discretas, que a presença do Espírito é a resposta que nenhuma palavra humana conseguiu dar. Quando o Espírito Santo termina de reconstruir o interior de um lar, ele começa a transbordar. É impossível conter a presença dele entre quatro paredes, porque onde há vida verdadeira, há movimento. A casa que antes era refúgio de dor se torna fonte de luz, e essa luz começa a se espalhar sem esforço. Às vezes é uma palavra, às vezes é apenas o modo como você olha a alguém. As pessoas sentem, mesmo sem saber explicar. O espírito que mora no lar começa a alcançar as ruas ao redor, o prédio, os vizinhos, os amigos. A presença divina que parecia íntima se torna semente de transformação coletiva. E tudo começa com a serenidade silenciosa de quem foi restaurado. O Espírito Santo tem um modo misterioso de expandir seu território. Ele não age com espetáculo, mas com influência. As pessoas se aproximam sem entender por quê. Elas percebem algo diferente. Um tipo de calma que desafia a pressa. Uma firmeza que não é arrogância. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Essa diferença é o rastro do Espírito. Ele habita o ambiente e transforma quem o atravessa. É por isso que às vezes alguém entra na sua casa e diz, sem pensar, aqui é tão leve. Essa leveza é o testemunho mais forte. É a atmosfera do céu se infiltrando nas estruturas da terra. À medida que o Espírito Santo se manifesta, você percebe que até as conversas mudam. O tom de voz diminui, as palavras ganham peso, o riso volta a ser puro. As visitas que antes traziam confusão começam a se tornar encontros de paz. Há uma harmonia sutil que se instala. E mesmo os que não acreditam em Deus percebem que algo ali é diferente. O Espírito não precisa ser anunciado. Ele se revela no ambiente. E quanto mais ele habita, mais ele atrai. O lar se transforma em abrigo para os cansados, em fonte para os que têm sede. É assim que o reino de Deus se espalha.
não por força, mas por presença. Mas essa expansão não é isenta de resistência. Quando a luz se acende, as trevas próximas se agitam. Pessoas que antes eram próximas começam a se afastar, não por maldade, mas porque não suportam o espelho da verdade. A presença do Espírito expõe o que é falso, e o falso foge. Às vezes, isso dói. Há afastamentos que parecem perdas, mas na verdade são podas necessárias. O Espírito Santo nunca remove alguém sem propósito. Ele prepara espaço para os que virão. E virão. Deus sempre envia novas pessoas quando o ambiente está pronto para recebê-las. Onde há Espírito, há comunhão. Onde há comunhão, há crescimento. O Espírito Santo também começa a agir através das palavras. O que antes era desabafo se torna sabedoria. Você fala e não percebe que é Ele quem está falando através de você. Uma frase, uma oração, um gesto de consolo, e alguém sente o toque de Deus. Essa é a evangelização silenciosa, a mais poderosa de todas. Não precisa de púlpito nem de holofote. Basta a vida cheia de presença. As palavras ditas com unção atravessam barreiras. Elas alcançam lugares que conselhos e discursos nunca chegaram. O Espírito Santo usa a boca humana para soprar vida e o coração humano para revelar o amor divino. A voz se torna canal, o olhar se torna mensagem, a vida se torna altar, e então a presença se torna movimento. O lar que foi curado passa a curar outros. Você sente vontade de orar por pessoas, de abençoar vizinhos, de interceder pelos que sofrem. Não é ativismo religioso, é compaixão divina pulsando. O Espírito Santo te transforma em extensão do próprio Cristo, não por mérito, mas por graça. A tua casa deixa de ser destino e se torna ponto de partida. O mesmo fogo que te purificou agora te envia. E assim a luz se multiplica, de lar em lar, de alma em alma. Cada gesto se torna uma semente de reconciliação. Cada oração, um portal aberto para o céu tocar a terra. Há uma beleza solene nesse processo. A presença de Deus se torna tão constante que você começa a enxergar o mundo com olhos espirituais. O que antes te incomodava agora desperta compaixão. O que antes te irritava agora inspira oração. O Espírito Santo te dá discernimento para entender que cada pessoa carrega a própria batalha invisível. E é nesse entendimento que nasce o verdadeiro ministério. O de amar sem julgar, o de servir sem esperar, o de ser presença sem precisar se explicar. O Espírito Santo transforma você no que Ele é, morada viva de Deus. Com o tempo, o ambiente ao redor também muda. Os vizinhos começam a se cumprimentar mais, os conflitos diminuem, a rua parece mais segura, não porque o mundo virou paraíso, mas porque a presença do Espírito tem o poder de reordenar o caos, mesmo em pequenas doses. Onde há um lar cheio de Deus, há um raio de luz atravessando as trevas do bairro. É o reino se expandindo em silêncio, um milagre cotidiano que não sai nas manchetes, mas que muda destinos. E tudo começou com uma simples oração. Espírito Santo, entra e mora aqui. Depois que o Espírito Santo se estabelece no lar, ele volta os olhos para o interior do homem. A presença dele não se contenta em habitar paredes purificadas. Ele deseja reconstruir as estruturas invisíveis que sustentam a alma. É nessa fase que o Espírito começa a moldar pensamentos, emoções e intenções. O ambiente ao redor pode estar em paz, mas se o coração ainda é terreno de guerra, a presença dele continua trabalhando. E o Espírito Santo trabalha no silêncio, com precisão divina, tocando onde nem a própria consciência alcança. Ele começa a revelar os bastidores do eu, os medos que ditam atitudes, os traumas que moldaram crenças, as feridas que ainda sangram, mesmo quando o corpo já esqueceu. Há dias em que esse processo dói. A alma sente o peso do espelho espiritual que o Espírito coloca à sua frente. Ele mostra não para condenar, mas para libertar. E essa libertação começa quando você deixa de fugir da verdade sobre si mesmo. O Espírito Santo confronta o orgulho travestido de força, o vitimismo disfarçado de humildade, a raiva guardada em nome da justiça. Ele não aceita máscaras, porque onde há fingimento, não há cura. E o Espírito não quer plateia, quer sinceridade.
Ele te faz se ver com os olhos de Deus, nem melhor, nem pior, apenas real. E nesse real, ele encontra espaço para reescrever o destino. Quando o Espírito habita um coração, ele altera o ritmo do pensamento. Aquilo que antes te dominava passa a ser observado de fora. A ansiedade perde o poder de governar. O medo deixa de ser tirano e se torna sinal de dependência. O Espírito Santo te ensina a respirar diferente, a pensar diferente, a reagir diferente. O mundo continua o mesmo, mas o filtro muda. A presença dele se torna como uma lente espiritual sobre a mente. Clareia o que era confuso, acalma o que era urgente, dissolve o que era venenoso. E é nesse ponto que a verdadeira transformação começa, não pela força da vontade, mas pela condução da graça. O Espírito Santo também trabalha na memória. Ele visita os corredores da lembrança e acende luzes onde só havia escuridão. Momentos esquecidos, vozes antigas, situações mal resolvidas ressurgem, mas agora acompanhadas de paz. Ele faz você lembrar sem reviver, olhar sem sangrar, entender sem culpar. Cada lembrança redimida se transforma em degrau de maturidade. E a cada passo, a alma se torna mais leve, o coração mais largo, a mente mais lúcida. O Espírito Santo não te faz esquecer o passado. Ele te ensina a perdoá-lo. E quando isso acontece, a pessoa que você era se despede e a nova criatura começa a respirar pela primeira vez. Em certos momentos, a presença dele é tão intensa que o corpo reage. Um arrepio, uma lágrima, uma quietude inexplicável. É o Espírito Santo reorganizando até o que é físico. Ele toca o ritmo do coração, regula o fôlego, aquieta os impulsos. Há quem chame isso de emoção. Quem conhece, sabe que é comunhão. O Espírito não age apenas no abstrato. Ele invade o concreto. Ele cura o corpo enquanto renova a mente. Ele traz descanso aos músculos cansados e alívio ao peito que carrega mais peso do que devia. O Espírito é repouso em forma de presença. Quando ele se manifesta, até o silêncio se torna terapêutico. Mas o processo de moldar a alma exige entrega. O Espírito Santo só transforma aquilo que você entrega por inteiro. Ele não força portas, apenas bate. E a cada sim que você dá, ele entra mais fundo. Ele desarma defesas, desativa mentiras, reestrutura o modo de sentir. Há dias em que o Espírito te silencia, e esse silêncio é cura. Outros, ele te move, e esse movimento é libertação. É assim que ele forja o novo ser, através de pausas e recomeços, até que o coração, antes terreno seco, comece a florescer de novo. E onde antes havia culpa, a leveza, onde havia medo, a coragem, onde havia confusão, a paz. Com o tempo, você percebe que o Espírito Santo está te devolvendo a você mesmo, mas a um você que jamais conheceu antes. Um ser que pensa com sabedoria, sente com empatia e age com propósito. A transformação é tão profunda que os outros percebem antes de você. O olhar muda, a voz muda. Até a maneira de andar carrega serenidade. E é nesse ponto que o Espírito te faz entender que ele não veio apenas habitar a casa, mas reconstruir o templo. E o templo é você. O corpo, o coração, a mente, tudo se torna morada. O Espírito Santo habita em ti, e onde ele mora, não existe mais vazio. O lar agora é completo. Deus em cada canto, Deus em cada pensamento, Deus em cada respiração. Quando o Espírito Santo encontra morada estável em um lar, algo muda no som. A voz, antes apenas ruído, torna-se instrumento. A palavra, antes desperdiçada em conversas vazias, adquire peso espiritual. O ar da casa passa a carregar poder. O Espírito, que antes sussurrava, agora fala através da boca humana. Ele unge o som da fala, consagra a respiração, transforma o que é dito em semente de vida. A oração deixa de ser súplica e se torna comando, não porque o homem domina o divino, mas porque o divino habita o homem. E quando o Espírito Santo fala, o invisível obedece. É nesse estágio que a oração assume nova dimensão. Não é mais apenas um pedido, é um alinhamento. Cada frase dita em fé se encaixa no plano celestial, como peça de uma engrenagem perfeita.
O lar inteiro vibra com essa frequência. As paredes parecem ouvir, o chão parece responder. Há uma autoridade silenciosa pairando no ambiente. O Espírito Santo transforma o lar em quartel espiritual, onde cada palavra pronunciada no nome de Jesus tem força para quebrar cadeias, anular maldições e dissipar sombras antigas. O inimigo reconhece quando uma casa fala com a voz de Deus. Mas essa voz não nasce de discursos decorados. Ela surge da intimidade. O Espírito não unge repetições, unge sinceridade. Ele dá poder à voz que brota do coração purificado, não da mente ansiosa. Por isso, a oração verdadeira é simples. Às vezes, é apenas um nome dito com fé, um suspiro carregado de entrega. Jesus. Uma palavra assim, dita no ambiente onde o Espírito habita, muda o clima inteiro da casa. O mal não resiste, o medo se dissolve, o ar se torna leve. O Espírito Santo não precisa de volume, ele precisa de verdade. Quando o Espírito governa a palavra, até o silêncio se torna oração. Há momentos em que a casa inteira parece parar, e um tipo de quietude sagrada se instala. Ninguém fala, mas todos sentem. É o Espírito intercedendo sem som, traduzindo lágrimas, interpretando pensamentos, levando ao Pai o que a boca não consegue expressar. É a linguagem da presença. E nesse tipo de oração, não há esforço, apenas fluxo. O coração fala e o céu responde. O Espírito é o intérprete fiel entre a fragilidade humana e a perfeição divina. À medida que a palavra se santifica, ela começa a exercer domínio sobre o ambiente. As bênçãos são declaradas e permanecem. As maldições são quebradas e desaparecem. A atmosfera muda porque o som mudou. A voz que antes feriu, agora cura. O lar, que antes ecoava brigas, agora propaga paz. O Espírito Santo transforma a vibração da casa, porque a palavra cria realidades. O mesmo poder que fez o mundo existir é o que agora molda o seu lar. Haja luz. E há. A voz, quando alinhada com o Espírito, é criação em movimento. Mas essa autoridade exige vigilância, porque o mesmo dom que abençoa pode ferir se usado com descuido. Por isso, o Espírito ensina o controle da língua, o domínio das emoções, o poder do silêncio. Ele mostra que palavra dita fora do tempo é semente lançada em solo árido. Ensina que o falar é responsabilidade espiritual, e quanto mais ele habita, mais ele refina. O Espírito Santo começa a selecionar o que merece sair pela boca. Ele cala o desnecessário, filtra o inútil, consagra o essencial. E é assim que a casa se protege, pela pureza do som. Há noites em que a voz do lar se torna cântico. Uma oração espontânea nasce do fundo da alma. Às vezes é um hino antigo. Às vezes é apenas um murmúrio doce que embala o ar. O Espírito transforma a casa em templo, e o templo é instrumento de adoração. As paredes se tornam testemunhas do louvor. O chão se torna altar. O teto se transforma em firmamento. É como se o próprio céu descesse para ouvir. E no meio dessa atmosfera, o mal simplesmente não encontra lugar para permanecer. Porque onde há adoração, há presença. Onde há presença, há poder. E então a palavra se cumpre. Do interior de quem crê, fluirão rios de água viva. Você sente esse rio. Ele sai da boca, mas nasce do Espírito. Ele lava o ambiente, renova as forças, alimenta a fé. A oração já não é rotina, é respiração. O lar inteiro respira em ritmo de adoração. A presença do Espírito Santo se torna audível, não em palavras humanas, mas em sons de paz. O Espírito fala e tudo ouve. Fala e tudo vive. Fala e tudo se alinha. E você entende que, quando o Espírito habita uma casa, até o som se torna sagrado. Quando o Espírito Santo habita um lar, o ambiente se torna território consagrado. E é justamente por isso que as trevas tentam se aproximar. O inimigo não se conforma com a paz. Ele não suporta o silêncio cheio de presença, nem a luz que não se apaga. Ele tenta retornar disfarçado de distração,
de pensamento, de lembrança, de desânimo. E é nesse ponto que o Espírito Santo revela o seu poder protetor. Ele não precisa de muralhas visíveis para defender um lar. Ele ergue barreiras invisíveis que o inferno não atravessa. Quando Deus habita, o mal apenas observa de longe, impotente, porque onde há a presença divina, há autoridade. A guerra espiritual é silenciosa. Não há gritos, não há exorcismos visíveis, não há dramatizações. Há apenas uma presença constante que neutraliza o mal pela simples permanência. O Espírito Santo não precisa lutar, porque onde ele está, o inimigo não pode permanecer. Ele não grita com o medo, ele o dissolve. Ele não enfrenta as trevas com força, ele as anula com luz. O mal só prospera no vazio, e o Espírito é plenitude. Quando ele enche a casa, o espaço para o inimigo desaparece. É por isso que a paz que vem dele é tão firme, porque é uma paz que foi conquistada, não concedida. Muitas vezes, o ataque vem de fora, uma palavra lançada, uma inveja disfarçada, um desejo ruim. O Espírito Santo intercepta tudo. Ele é o escudo invisível, a muralha de fogo, o vento que desvia a flecha antes que alcance o alvo. Ele não impede que o mal seja lançado, mas impede que encontre onde pousar. Ele cobre os filhos enquanto dormem, sela as portas com a presença, unge o limiar da casa com proteção que não se vê, mas que se sente. O lar habitado pelo Espírito se torna santuário, e quem ousa tocá-lo sente o peso da glória de Deus. Não há poder humano que possa explicar a segurança que vem dessa presença. Dentro do lar, o Espírito também ensina vigilância. Ele desperta a alma quando algo está errado. Às vezes é apenas uma sensação, um incômodo, uma inquietação leve. É ele avisando. O Espírito Santo é sentinela e conselheiro. Ele fala no íntimo: não aceite isso, não abra essa porta, não responda agora. São alertas sutis, mas decisivos. Ele não age pelo medo, mas pela sabedoria. Ele mostra o que evitar e quando agir. Assim, o Espírito não apenas protege, ele prepara. Ele transforma o lar em fortaleza consciente, onde cada membro se torna guardião espiritual do ambiente. E quando todos estão atentos, o inimigo não encontra brecha. Mas nem toda batalha é externa. O Espírito Santo também protege o lar das guerras internas, aquelas travadas dentro da mente e do coração. Ele combate o desânimo que tenta se infiltrar, o ressentimento que tenta brotar, a culpa que tenta voltar. Ele ministra paz nas madrugadas em que o pensamento insiste em se levantar contra a fé. Ele fala em meio à insônia, acalma a tempestade emocional, silencia os ruídos da dúvida. A guerra é vencida não pela ausência de conflito, mas pela constância da presença. O Espírito Santo permanece quando tudo mais se move. E é nessa permanência que a alma encontra descanso. Com o tempo você percebe que o mal já não te causa pavor, porque o medo perdeu o trono. A presença dele te dá discernimento. Você passa a identificar as armadilhas antes que se fechem. Palavras que antes te atingiam agora resvalam. Ataques que antes te desequilibravam agora apenas testam tua firmeza. É o Espírito Santo te amadurecendo em batalha. Ele não te isenta da guerra, ele te treina para vencê-la. E quanto mais o inimigo tenta, mais tua fé se enraiza. O Espírito transforma a tentação em aprendizado, oposição em fortalecimento. Ele te mostra que o mal não é uma força igual à de Deus, é apenas ausência de presença. O verdadeiro poder espiritual é silencioso. Não precisa de espetáculo, nem de medo, nem de grito. A casa que tem o Espírito não precisa se exibir como forte, porque já é fortaleza. A luz não precisa provar que existe, basta acender. E é isso que o Espírito faz. Mantém a chama acesa. Mesmo nas noites mais densas, o lar não perde a claridade. Mesmo nas tempestades, o ambiente continua cheio de fé. O Espírito Santo não permite que o caos do mundo entre, porque ele é o equilíbrio do universo dentro das quatro paredes. Ele é o fogo constante que o vento do mal não apaga. E assim, o lar habitado pelo Espírito Santo se torna sinal na terra de que o céu tem domínio. O inimigo passa, mas não entra. O mal ronda, mas não toca.
A tristeza tenta, mas não vence, porque o Espírito Santo vigia o dia e a noite, o sono e o despertar. E quando alguém se levanta e ora, o ambiente inteiro responde. É como se cada parede, cada cômodo, cada objeto tivesse aprendido a adorar. O lar é um campo de paz, cercado de presença. E você entende, em silêncio, que não há poder maior do que viver guardado pelo Espírito Santo. Depois que a paz se estabelece e o mal se cala, o Espírito Santo começa a despertar o que estava adormecido. A casa, antes apenas abrigo, se transforma em terreno fértil, e as pessoas que nela vivem se tornam árvores prontas a frutificar. O Espírito não habita apenas para proteger. Ele habita para ativar. Ele reacende dons, desperta vocações, revela propósitos. O lar passa a ser mais que um espaço físico. Torna-se um centro espiritual, onde o céu e a terra se encontram. Cada morador é alcançado de forma única. Alguns sentem vontade de servir, outros de cantar, outros de consolar. O Espírito começa a mover os corações com a leveza de quem sabe exatamente onde o talento se esconde. Essa ativação não é barulhenta. Ela acontece na rotina. Um gesto simples ganha significado divino. A mãe que prepara a comida sente o amor crescer. O pai que trabalha percebe que seu esforço é ministério. O filho que ajuda o outro entende que compaixão é dom. O Espírito Santo transforma tarefas comuns em expressões de graça. Ele tira a vida do automático e devolve a consciência do sagrado. A fé deixa de ser algo reservado aos cultos e se torna prática diária, impregnando o cotidiano de sentido. O lar se torna a igreja viva, e cada ato, uma pregação silenciosa. Com o tempo, o Espírito começa a revelar talentos adormecidos. Palavras proféticas brotam espontaneamente, canções nascem sem esforço, sonhos se tornam mensagens. Há um fluxo novo que atravessa a casa, como se o próprio ar carregasse inspiração. É o Espírito distribuindo dons conforme a vontade do Pai. Ele desperta o discernimento, a sabedoria, a misericórdia, o ensino. E tudo isso acontece de maneira natural, sem exibicionismo, sem orgulho. O Espírito não se manifesta para exaltar o homem, mas para expandir o reino. Ele escolhe os humildes, unge os discretos e usa os cansados. O lar que o abriga se torna uma base de operação celestial. Mas, junto com os dons, vem a responsabilidade. O Espírito Santo ensina que poder sem propósito é desperdício, e propósito sem amor é ruído. Por isso, ele tempera cada talento com humildade, cada habilidade com serviço. Ele não desperta o dom para que alguém seja visto, mas para que alguém seja curado. O lar cheio do Espírito se torna fonte de ajuda. As pessoas passam a procurar conselhos, pedir oração, buscar refúgio. O Espírito faz do ambiente um hospital invisível, onde feridos entram e saem restaurados. A glória de Deus se manifesta nas pequenas conversas, nos gestos gentis, nas lágrimas compartilhadas. E quem vive ali entende. Cada visita é uma oportunidade divina de servir. Enquanto os dons florescem, o Espírito também ensina discernimento. Ele mostra o que vem de Deus e o que vem do ego. Ele equilibra os impulsos, corrige os excessos, orienta o uso da palavra. Ele lembra que o verdadeiro poder espiritual não precisa ser provado, apenas vivido. Ele ensina que o dom não é troféu, é ferramenta. E quanto mais a casa aprende isso, mais luz ela emite. As orações se tornam mais maduras, os desejos mais puros, a fé mais estável. O Espírito Santo transforma a emoção em constância, o entusiasmo em sabedoria, o fervor em serenidade. É o amadurecimento espiritual acontecendo dentro das paredes que antes foram cenário de conflitos. E então, algo extraordinário começa a acontecer. A fé se torna contagiosa. Quem visita o lar sente vontade de mudar. As conversas comuns se transformam em testemunhos. As palavras simples carregam unção. É o Espírito agindo, multiplicando a presença. Ele transforma a casa em farol, uma luz discreta, mas firme, que atrai os que andam em trevas. E o mais belo é que nada disso precisa ser anunciado.
A presença fala por si. A atmosfera do Espírito convence sem argumentos. Ele toca corações apenas com a vibração da paz. Onde há paz, há poder. Onde há poder, há propósito. E onde há propósito, o céu continua em movimento. Com o tempo, o lar cheio do Espírito se torna parte do plano maior de Deus. O que começou como uma oração se transforma em missão. O Espírito Santo usa a família como canal, a casa como altar e a rotina como culto. E tudo o que acontece dentro das paredes se reflete fora delas. As ruas, os vizinhos, os amigos começam a sentir o impacto da presença. O fogo que começou discreto agora arde em constância. E o que era apenas proteção se torna expansão. O lar se torna um eco da eternidade, uma prova viva de que o Espírito de Deus não habita em templos de pedra, mas em corações rendidos e lares dispostos a servir. Depois que o Espírito Santo se manifesta e os milagres se tornam parte do cotidiano, algo ainda mais sutil e profundo começa a acontecer: a comunhão. O Espírito deixa de ser percebido apenas nos momentos de oração e passa a ser sentido em todos os instantes. Ele se torna companhia constante. Não é mais uma visita divina, é um amigo que nunca parte. Ele fala enquanto você trabalha, guia enquanto você anda, consola enquanto você respira. A casa passa a viver num estado de presença contínua. Tudo ganha nova dimensão. O silêncio deixa de ser vazio e se torna diálogo. O simples som do vento pela janela parece resposta. A vida se transforma em conversa ininterrupta com o Espírito de Deus. Essa comunhão não depende de palavras. Ela é feita de sensações, percepções e sutis movimentos da alma. Às vezes é um arrepio que surge do nada, uma paz que desce de repente, uma vontade inexplicável de agradecer. É Ele. O Espírito Santo se comunica na linguagem do invisível. Ele fala em entrelinhas, sussurra nas pausas, responde nos detalhes. A comunhão é o estágio em que a alma se acostuma com o sobrenatural a ponto de não precisar mais de provas. Não há necessidade de sinais, porque a presença é suficiente. Você já não busca o Espírito, você vive nele. E essa consciência muda tudo. O coração se acalma, o medo perde o sentido, o tempo desacelera. A comunhão cria uma realidade paralela onde só há paz, mesmo quando o mundo desaba. Mas essa convivência sagrada exige sensibilidade. O Espírito é manso. Ele não grita, não invade, não impõe. Ele se move onde há reverência. E a reverência não está apenas em gestos religiosos. Está na forma de pensar, de reagir, de tratar o outro. Cada palavra dita com cuidado, cada gesto de amor, cada decisão guiada por bondade é um ato de adoração. O Espírito Santo se alimenta da pureza das intenções. Ele permanece onde há humildade. Por isso, a comunhão é também vigilância. É manter o coração limpo, a mente atenta e o ambiente preparado. O Espírito habita onde é honrado, não onde é usado. E quando o lar vive para agradar a Deus, o próprio Deus escolhe permanecer. Com o tempo, a comunhão se aprofunda. O Espírito começa a ensinar através das coisas pequenas. Uma chuva que cai se torna lição de constância. O amanhecer vira lembrete de misericórdia. O pôr do sol ensina sobre ciclos e recomeços. Cada elemento da criação se transforma em parábola viva. O Espírito Santo amplia o olhar e revela o sentido oculto por trás do cotidiano. Ele mostra que nada é acaso, que tudo é tecido por mãos divinas. E nessa percepção, nasce uma fé madura, não mais dependente de emoções fortes, mas sustentada pela quietude. A alma aprende a ouvir Deus no som das coisas simples. A comunhão também transforma os relacionamentos dentro da casa. Os moradores passam a se tratar com mais leveza. As discussões diminuem porque o Espírito ensina que estar certo é menos importante do que estar em paz. Os gestos se tornam mais gentis, as palavras mais brandas, os silêncios mais compreensivos. O Espírito Santo começa a moldar o tom das vozes, o ritmo das conversas, o peso das intenções. Ele é o mediador invisível que evita feridas,
o conselheiro que acalma antes do conflito, o sopro que apaga a chama antes do incêndio. Onde há comunhão, há harmonia. E essa harmonia não vem de esforço humano, vem de sintonia divina. Mas a comunhão também revela contrastes. Às vezes, o espírito se cala, e esse silêncio é prova. Ele observa para ver se você aprendeu a caminhar com fé, mesmo sem sentir. Ele se afasta apenas o suficiente para testar a constância. E quando você continua orando, continua crendo, continua amando, mesmo sem sentir a emoção da presença, o Espírito volta. Não porque havia ido embora, mas porque te ensinou a andar por fé, não por sensações. A comunhão verdadeira é madura. Ela não precisa de confirmações, apenas de fidelidade. Amar a Deus mesmo quando o coração está seco é o estágio mais puro da fé. A vida sob comunhão se torna uma dança silenciosa entre o divino e o humano. Há dias de festa e dias de prova, mas em todos eles o Espírito está presente. Ele é a melodia que guia os passos, o compasso que mantém a ordem, o maestro invisível que transforma o caos em harmonia. Quando se vive assim, a existência deixa de ser sobrevivência e se torna adoração constante. O Espírito Santo não é mais apenas hóspede, nem apenas guia. Ele é o próprio ar. Cada respiração é oração. Cada dia é culto. Cada gesto é louvor. E o lar inteiro respira a presença de Deus, como se o céu tivesse escolhido morar ali para sempre. Há um ponto na jornada em que a presença do Espírito Santo deixa de apenas habitar. Ela começa a transfigurar. O lar já não é apenas um espaço protegido, mas um reflexo visível do próprio caráter de Cristo. As paredes, os gestos, as vozes, tudo carrega a marca da transformação. A luz que emana daquele lugar não é material, é espiritual. É a luz que não se vê, mas que todos percebem. O Espírito Santo começa a moldar os moradores até que cada um deles se torne um espelho do céu. Ele afina o temperamento, lapida o coração, purifica a intenção. O amor passa a ter forma, e a forma é Cristo. O lar deixa de ser apenas morada de Deus, torna-se manifestação de Deus. A transformação não vem de uma hora para outra. É lenta, paciente, quase imperceptível, mas constante. O Espírito Santo trabalha como o escultor que remove o excesso até que a imagem perfeita apareça. Ele tira o orgulho, o medo, o ressentimento e em seu lugar planta mansidão, coragem e perdão. Cada dor que antes parecia castigo revela-se ferramenta. Cada lágrima que parecia derrota se transforma em batismo. O Espírito Santo usa o sofrimento como cinzel. Ele não desperdiça feridas. Ele as usa para revelar beleza. E quando o caráter de Cristo começa a despontar, a própria dor se ajoelha diante da glória. O lar agora se torna sementeira. A presença do Espírito Santo que um dia foi pedida como abrigo, agora floresce como missão. A família passa a ser exemplo sem pretensão, testemunho sem discurso, pregação sem microfone. As pessoas não apenas visitam a casa, elas a sentem. Entram e percebem que algo diferente vive ali. É o reino de Deus pulsando no cotidiano. O Espírito Santo converte o espaço doméstico em território celestial. Cada refeição é ceia, cada abraço é bênção, cada palavra é unção. O comum se torna sagrado, e o sagrado se torna cotidiano. É o milagre da normalidade santificada. Mas essa transformação também impõe custo. O Espírito Santo remove o que ainda é sombra. Ele confronta velhos hábitos, desmascara motivações escondidas, exige verdade em tudo. A luz que revela também expõe. E às vezes, isso dói. Há momentos em que a alma se envergonha daquilo que ainda carrega, mas é justamente aí que o Espírito age com mais ternura. Ele não acusa, ele cura. Ele mostra não para condenar, mas para libertar. O processo de se parecer com Cristo é também o processo de morrer para si mesmo. Cada ego que cai abre espaço para o Espírito florescer. E quanto mais ele cresce, menos o eu importa. A transformação também se manifesta na forma como o lar enfrenta o mundo. O Espírito Santo ensina a reagir com graça onde antes havia defesa, a responder com silêncio onde antes havia ira, a amar onde antes havia indiferença.
Ele torna o lar um farol na tempestade. Não um farol que se gaba de brilhar, mas um que simplesmente cumpre sua função, iluminar sem exigir reconhecimento. O brilho da presença não é visível por ostentação. É reconhecido pela paz que transmite. O Espírito Santo cria uma atmosfera que não precisa de palavras. A casa se torna refúgio para os que buscam Deus e não sabem como encontrá-lo. E é nesse estado que o Espírito Santo realiza o maior milagre, a substituição de natureza. O que era humano e limitado se torna a extensão do divino. A mente passa a pensar com amor, o coração a sentir com misericórdia e o corpo a agir com propósito. O lar se torna um organismo espiritual vivo, pulsante, conectado ao trono. As decisões são tomadas em oração. Os problemas são enfrentados com fé. As vitórias são celebradas com humildade. O Espírito Santo governa o espaço e nada entra sem sua permissão. O inimigo ainda tenta, mas agora encontra portas trancadas por dentro, seladas por presença. A autoridade espiritual não é declarada, é percebida. E então a casa se torna luz. Uma luz que não queima, mas aquece, não cega, mas revela. Uma luz que atrai os perdidos, consola os feridos e desperta os adormecidos. É a manifestação do reino de Deus dentro do lar. O Espírito Santo transforma o ambiente em testemunho e os moradores em mensageiros. A casa fala sem voz, prega sem púlpito, cura sem toque. O simples fato de existir já é milagre. A presença de Deus se torna permanente e a escuridão que antes rondava o lar não ousa mais se aproximar. O Espírito Santo se move como fogo invisível, queimando o que é impuro, iluminando o que é santo e mantendo viva a chama que jamais se apaga. Chega um momento em que o tempo perde o sentido e o lar deixa de ser apenas um lugar físico. O Espírito Santo, que antes era presença, agora é essência. Ele não apenas habita, ele se funde. Tudo o que existe naquele espaço carrega vestígios da eternidade. O som do vento na cortina parece cântico. O brilho da luz sobre o chão parece oração. É como se o céu tivesse decidido morar ali de forma definitiva. A casa se torna uma extensão do trono de Deus. E cada pessoa que atravessa a porta sente algo inexplicável. Um peso doce, uma calma densa, uma paz que ultrapassa qualquer lógica humana. O Espírito não está apenas no ar. Ele está dentro de cada átomo, de cada respiração, de cada batida de coração. O lar, agora completamente entregue, vibra em sintonia com o reino. Não há mais medo, não há mais pressa, não há mais dúvida. Tudo se alinha. O Espírito Santo governa o tempo, organiza o caos e preenche cada vazio. As vozes que antes pediam cessam, porque não há mais necessidade de pedir. A alma aprendeu a confiar. As orações se tornam gratidão. As lágrimas se tornam adoração. O Espírito Santo transforma o cotidiano em eternidade. Cozinhar é servir a Deus. Respirar é louvar. Existir é testemunhar. Tudo tem significado, porque tudo é presença. O que antes era fé se torna certeza. O que antes era busca se torna comunhão. O que antes era distância se torna unidade. Há algo sagrado no silêncio desse estágio. É um silêncio vivo, cheio de ecos divinos. O Espírito fala sem palavras, responde sem voz, consola sem toque. A alma, acostumada com a inquietude, agora repousa. O corpo, antes cansado, encontra leveza. É como se toda a existência tivesse encontrado finalmente o seu lugar de origem. O lar se torna ponto de convergência entre o humano e o divino. A presença de Deus não visita, ela habita. E essa habitação muda a natureza do ambiente. As plantas crescem com mais vigor, o ar parece mais puro, o som parece mais limpo. Tudo vibra no compasso da presença. A glória de Deus não está mais apenas sobre a casa, ela está dentro dela. Nesse estado, o Espírito Santo revela o propósito final de toda a jornada. Não era sobre bênçãos, nem sobre milagres, nem sobre proteção. Era sobre união. O plano sempre foi fazer morada, não apenas em templos,
mas em corações. Não apenas em corações, mas em lares. Não apenas em lares, mas em atmosferas inteiras. O Espírito Santo é o elo invisível que une a criação ao Criador. Ele é o sopro que mantém o universo de pé, o fogo que purifica, a água que sacia, o vento que guia. Quando ele encontra um lugar disposto, transforma-o em reflexo do Éden. Não o Éden geográfico, mas o Éden espiritual. O estado em que o homem e Deus caminham juntos, sem barreiras, sem culpa, sem medo. E então, o lar se torna testemunho. A casa se transforma em farol para os que ainda caminham em trevas, em abrigo para os feridos, em altar para os sedentos. O Espírito Santo não apenas mora, ele governa. E onde ele governa, não há ruína, não há medo, não há escuridão que resista. E quando a noite chega, o lar permanece em luz. Mesmo com as janelas fechadas, há claridade. Mesmo no silêncio, há cântico. Mesmo no descanso, há vigília. Porque o Espírito nunca dorme. Ele vela, ele protege, ele sustenta. As pessoas entram e não querem sair. Não sabem explicar, mas dizem: aqui tem algo diferente. E é verdade. Há algo diferente. É o Espírito Santo reinando. Ele não precisa de música alta nem de discursos elaborados. Ele se manifesta na paz, no amor, na ordem. O ambiente se torna pregação viva. Cada gesto dos moradores é ministério. Cada olhar é intercessão. Cada respiração é culto. A presença dele não é momentânea, é eterna. E os que habitam sob essa presença sabem: não há maior privilégio do que ser morada do Altíssimo. A casa que um dia clamou: Espírito Santo entra aqui, agora é trono, é templo, é extensão do céu. O tempo se curva, o mundo silencia, e o Espírito permanece. Não há fim, porque o Espírito é o próprio início. E naquele lar, agora eterno, o invisível se fez lar, e Deus se fez morada.